O Cristo que nós abraçamos, o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós adoramos, Ele está onde está o fiel, Ele está onde está a obediência, Ele está onde está o coração contrito, lá no campo de futebol, lá no trabalho, debaixo do solo, no espaço, onde quer que esteja. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Bendito seja o Senhor. Não temais, não temais, não negais o nome do Senhor. Porque quando Deus vai na frente, mar se abre, rio se abre. Coloque Deus na sua cosmovisão, que diabo nenhum irá lhe derrotar. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Engraçado é que a gente canta com muita euforia, né? Uma coisa nova Deus vai fazer, a roda grande vai passar dentro da pequena. A gente canta, canta, canta e se atribula quando o problema chega. Continua cantando, vai adorar, fecha os olhos para não ver. Quem não tem o temor de Deus na vida, esquece. Deus não muda cenário para quem Ele resolveu escolher para abençoar. Deus não muda. Se Deus te escolheu para salvar, Ele não escolheu para te matar. Se Deus te escolheu para vencer, quem vai ser derrotado é quem está querendo puxar o teu tapete. Para com isso, deixa de besteira. Lembra de José do Egito? Lembra de José do Egito? Então recebe hoje a palavra de Deus profética sobre a tua vida. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. Entenda que há um Deus que está sobre todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O que a salvação produz no homem: fé e justiça. Fé para crer e justiça para proceder. Digam comigo: fé para crer e a justiça para proceder. Estas duas palavras nos traz o tema do sermão de hoje, que é Evangelho, uma cosmovisão da restauração do homem perdido. Esta cosmovisão é uma produção, é um comportamento a partir da fé e da justiça. Amém? Fé para crer, justiça para proceder, comportar-se. Porquanto, dizia Paulo, para todas as filosofias e os cultos religiosos de Roma, não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa se é judeu, como também pode ser o grego, para os dois mundos, o mundo religioso e o mundo da filosofia. Visto que a justiça de Deus se revela, se apresenta, se manifesta no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim precisa e depende da fé, porque está escrito que o homem salvo e que tem fé e que quer andar em justiça, viverá pela fé. Obrigado, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, podeis assentar. Quero a atenção de todos. É uma mensagem bem teológica, bem profunda, e depende da audição de vocês. A atenção, ela é feita pelo ouvido e pelo olhar. Se eu não olhar, eu escuto, mas se eu olhar, eu passo a ouvir, e a entender, e a compreender. O culto é uma oportunidade da gente crescer. O culto é uma oportunidade do ser humano crescer. O culto é uma oportunidade para a gente crescer. Crescer em graça e crescer no conhecimento.
Evangelho não é religião, evangelho não é filosofia, evangelho não é uma teoria, evangelho não é um sistema humano. Evangelho é uma dimensão, é uma bolha que desce do trono da glória de Deus para acampar ou encampar ou estar se inserido, introjetado no ser humano. E ontem eu estive na nossa igreja no interior, e quando cheguei vim muito pensativo neste texto que eu li ontem lá. Fé e justiça, não é? Alguém pode pegar na fé? Alguém consegue pegar na fé? Consegue pegar na justiça? Alguém consegue pegar na fé? Consegue pegar na justiça? Não consegue. As coisas mais importantes da vida não se vê, não se pega, não se apalpa. Se sente, se observa, né? A gente não vê o amor, mas consegue contemplar as atitudes do amor, não é? A gente não vê o respeito, mas a gente consegue observar o comportamento dele, o respeito, a lealdade, a fidelidade, a fé, a crença. Então, isto é chamado de cosmovisão, um comportamento, né, em que a lei moral é influenciada pela lei espiritual. Cosmovisão é a lei moral que nós não vemos, não apalpamos, não pegamos, mas necessitamos, né? Ai de nós se não fosse a lei moral, como seríamos, né? Então esta cosmovisão que Paulo está trazendo para a gente vivenciar, praticar, nada mais é do que uma lei moral influenciada pela lei espiritual, praticada pela lei natural. Eu sou humano, conheço a lei moral, mas se eu não for influenciado por uma outra lei de cima para baixo, chamado lei espiritual, eu não segurarei, eu não praticarei a lei moral. Então eu sou um homem possuidor da lei natural, produtor da lei moral, corroborado pela lei espiritual. A palavra cosmovisão é uma palavra da língua alemã, que significa visão de mundo. Visão de mundo. Que visão nós evangélicos precisamos ter com relação à cultura do mundo? Lá em Romanos, capítulo 12, Paulo pede que a gente, mesmo estando no mundo, não participe do mundo, a fim de, influenciados pela lei espiritual, descobrirmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 2, que se a minha lei moral estiver subestimada ou submissa à lei espiritual, a minha lei moral e a lei natural convergirá o meu pensar e a minha visão para a eternidade. Pensai nas coisas que são de cima e buscai-a. Então eu me afasto daquilo que gera ferrugem espiritual em minha vida. Eu me afasto e tenho forças para me afastar, administrar os meus instintos, os meus ímpetos, as minhas vontades, que uma vez cumpridas, eu prejudico a mim e prejudico o outro. Então a cosmovisão é uma visão de mundo, o que significa dizer que o evangelho dentro dessa visão, significa uma narrativa espiritual, onde estão arraigados compromissos como fé, crença,
comportamento voltados para o Criador. Então, quando eu estou inserido nesta cosmovisão espiritual, sou um homem social, sociável, dentro do grupo social, participante do tecido social, com outras práticas, com outros comportamentos. Então, a cosmovisão cristã leva o indivíduo a relacionar-se com entendimentos sobre a origem da vida, a existência humana, meu destino final e minha identificação com o Criador. Lembrando que quando fomos criados lá no Jardim do Éden, o Senhor disse: façamos os homens a nossa imagem e a nossa semelhança. O pecado arruinou a relação Criador-criatura e manchou a nossa aparência, a nossa semelhança com Deus. A imagem e a semelhança não é fisionômica, porque Deus é espírito, ela é virtuosa, são produções virtuosas, que a gente se parece com Deus. Norma, lei, projeto, obediência, reverência, respeito, hierarquia, honra, lealdade, fidelidade, harmonia, unidade. Isto forma o caráter divino inserido em nós, perdido lá no Éden, quando desobedecemos à norma divina. Isto posto de antemão, podemos afirmar que, embora o mundo esteja gerido por doenças, o mundo está ferido por causa do pecado. O mundo está ferido por causa do pecado. Porém, ferido por causa do pecado, o mundo não está ao acaso, à mercê do acaso. Deus é quem controla todas as coisas. Todas as coisas. Os homens maus gestam a sociedade até enquanto Deus quer. Os homens bons, virtuosos e justos sofrem pela tendência tsunâmica do mal, mas os homens bons, virtuosos, não são derrotados. Sentimos a influência do mal, mas o Senhor, assim como disse Jó, por último, levanta-se. E quando ele levanta-se, toda a construção do mal é destruída. Toda a maleficidade, malignidade é desfeita. Quando Jó diz, por último ele se levantará, é que a última decisão, a última palavra é dele. Eu sofro, você sofre, consequências da cosmovisão aqui da terra, por causa do outro, por causa de uma doença, de um problema, mas isso tem um interregno, vai acabar. Porque quando o Senhor disser já chega, Deus disse para Satanás, já tá bom, você já matou os filhos de Jó, você já roubou toda a fazenda dele, a riqueza, você já feriu a pele dele, você já feriu o casamento dele, ele não tem mais forças, ele não tem mais ânimo, tá bom. O que ele tem agora, você não pode tocar porque pertence a mim, que é a alma dele. Retira-te, vai embora. E agora eu vou mostrar a você como tudo que você destruiu e nada é a mesma coisa. Eu vou dar quadruplicado a tudo quanto você tirou. Isto é a cosmovisão espiritual. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Por esta razão, nós precisamos nos submeter a esta cosmovisão, a esta fé, a esta justiça. Então este mundo está ferido, mas Deus continua sustentando, gerindo. E o homem, mesmo caído, foi feito à imagem do seu Criador. Mesmo caído, foi feito à imagem do seu Criador. Nunca ele irá se desvencilhar disso. Pode rasgar a Bíblia, pode criar ideologias, pode dizer que religião é fundamentalismo, pode dizer que religião é xiitismo, pode dizer que religião é sectarismo, pode dizer que religião é um câncer, como alguns cearenses importantes já afirmaram, e vocês sabem disso, que estão nas redes sociais, estas informações, mas e nada é a mesma coisa. Não é um mortal que põe ordem no eterno, não é um passageiro que põe ordem naquele que é absoluto.
Afinal de contas, a função do homem é fazer besteira, falar besteira e se comportar como besta fera do campo. Mas a função de Deus é punir, é disciplinar, é dizer: estou aqui para regular, para normatizar. Este é Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória ao nosso Deus. Então, este homem, que é a imagem e a semelhança de Deus, do seu Criador, tem que produzir uma responsabilidade. Tem que produzir uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Lutar para ser atravessado pela luz do Evangelho. Quando o homem não se esforça para ser atravessado pela luz do Evangelho, quando o homem, o ser humano, não se esforça para ser atravessado pela luz do Evangelho, quando o ser humano não se esforça para ser atravessado pela luz do Evangelho, ele comete o pecado que não tem perdão, que é o pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Feliz é o ser humano que reconhece, se humilha, para de ser rebelde e se volta para o Senhor. Ele estará salvo deste século presente e salvo para a eternidade. O homem que se fecha, se blinda, se cristaliza, se petrifica e diz não para Deus, pecando contra o serviço divino, pecando contra o sistema divino, ele sofre aqui e sofrerá eternamente. Bendito seja o Senhor. Então este homem precisa com urgência produzir raios de luz ou da luz de Cristo na sua vida. Este homem precisa desesperadamente se reencontrar através da obediência. É este sintoma moral chamado obediência que faz toda a diferença. Porque a obediência tem muito a ver com amor, tem muito a ver com a consideração, tem muito a ver com respeito, tem muito a ver com espiritualidade. Quando a gente obedece, é igual ao que diz a palavra branda desvia o furor. A obediência resulta em comportamentos de perdão, de harmonia e de organização. Então a obediência do homem para com o seu Salvador torna este homem livre da rebeldia, que é o pecado capital para atrapalhar a salvação. Então a cosmovisão que o Evangelho, como base, como pilar e estrutura para a nossa salvação, nos apresenta, é Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Veja o pilar desta cosmovisão espiritual para os homens. Porque há um só Deus, porque há um só mediador entre o ser humano e Deus, que é Cristo, o Senhor. A cosmovisão está dizendo que meus hábitos espirituais, religiosos, minha conduta, meu comportamento, meus costumes espirituais não poderão desviar-se para outros homens, nomes, sujeitos, ídolos, ideologias. Não. A salvação é sine qua non, fechado em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Porque nenhum ser humano foi divino, só ele. Antes dele ser humano, ele já era divino. Ele foi humano para fazer a gente compreender esta cosmovisão chamada de comportamento, que a Bíblia chama de nova criatura, novo homem. Tira a dura cerviz, o pescoço não flexível, a rebeldia, a desobediência. Então, quando Paulo diz a Timóteo que somente ele é o mediador, ele está dizendo que está em comunhão com ele, renovamos nossos hábitos, nossos costumes, nossa cultura, nossa fé, nossa crença, e o novo homem aparece. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Quem convive em Cristo, com Cristo, quem tem comunhão com Cristo, 2 Coríntios 5:17, é nova criação,
é nova criatura, é novo comportamento. As coisas que não prestam, que ficam chamadas de velhas, antigas, ficarão para trás. Agora, a partir da minha relação com este Cristo, tudo se faz ou se fez novo, não envelhece. O pecado envelhece, a espiritualidade não. O pecado quebra, o pecado fede, a espiritualidade cheira, a espiritualidade é linear. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então, uma vez sendo esse novo homem, nos apresentamos junto à sociedade como a cura para os seus males. Uma vez a gente sendo este novo homem, nos apresentamos como a cura para a sociedade doente. Uma vez a gente sendo este novo homem, nos apresentamos junto para com a sociedade doente, para curar os seus males. E a cura dos males da sociedade, que é através da igreja, que compõe do novo homem, é a produção deste novo homem através de dois comportamentos: iluminando e dando sabor. Se eu não prestar para iluminar o caminho do outro, eu também não presto para dar sabor ao outro. Veja o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, que diz assim, veja que interessante, Mateus 5, 13 e 16, eu quero que vocês leiam para vocês aprenderem. Vocês são o sal da terra. Qual é a utilidade do sal? Qual é a utilidade do sal? Qual é a utilidade do sal? Você pode dizer para quem está do seu lado: você é o sabor da humanidade. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é o sabor da família. Bora lá falar mais para a aula. Você é o sabor da esposa. Agora foi fraco, hein? Você é o sabor do marido. Você é o sabor da sociedade perdida. Eles te desejam? Será que a sociedade realmente tem vontade de saborear o Evangelho através da luz que há em mim e do sabor que eu transmito para eles? Pausa para reflexão. O meu vizinho gosta de mim? O vizinho da minha rua, da direita e da esquerda e da frente? Lá no escritório onde eu trabalho, as pessoas me adoram ou me detestam? Me respeitam? Dentro da igreja, eu sou benquisto? Tenho simpatia? Todos querem estar perto de mim? Ou me evitam? Ou dobram caminho? A cosmovisão do Evangelho me torna um ser desejado e desejável. Aqui está o princípio norteador da cosmovisão espiritual. Em um mundo de trevas, qual é o princípio? O cristão, nascido de novo, tem que ter postura. Segundo, tem que ser participativo do reino espiritual e as pessoas precisam observar isto. Nós somos para ser bem-quisto e bem-vindo em todos os locais que a gente entrar. As pessoas lá fora precisam nos chamar para rezar ou orar na casa delas, no comércio delas. Não estou falando de comércio, de crente não, isso nem vale. Você que é dono da sua loja, é você que tem que orar pela sua loja. Estou falando sobre as pessoas não cristãs, não evangélicas. Eu aproveito aqui, abro um parênteses e dou as boas-vindas aí ao Jardelzinho, o Jardel e o Ciel. O Ciel está hoje aqui, o Ciel é jogador de futebol, o Jardel também. E o Ciel,
ele não consegue ficar longe da igreja. E mandou me pedir que eu mandasse toda semana um pastor nosso lá orar, lá no ferroviário. Muita oração, irmão. Ferrinho, muita oração. O Ferrinho já não existia mais, né? Com respeito, viu, Ciel? O Ferrinho já não existia mais. Aí o Ciel chegou e juntou um jogadorzinho, os bichinhos, comedorzinho de rapadura. E disseram, gente, só tem uma solução para a gente voltar a ressurgir, é orar. É adorar o Senhor. Olha a cosmovisão funcionando, olha aí. E de repente, quando a gente menos esperava, aquela Kombi que passava cheia de torcedor do Ferrinho, ressurgiu. A Bíblia diz que ao cheiro da água, tudo volta a viver. A água é Cristo, ele foi para os pés do Senhor. E eu mandava, um obreiro nosso vai lá orar pelo Ferrinho. Eu nem vou lá não, Deus. Ferrinho. Foram campeões da Série D nacional, domingo passado. Aí ele está pagando o voto hoje aqui. Disse o voto, Senhor, se a gente for campeão, eu vou na igreja pagar meu voto. Cosmovisão. Aplauda o Senhor. Invicto, não perdeu para ninguém. Porque quando Deus vai na frente, mar se abre, rio se abre. Coloque Deus na sua cosmovisão, que diabo nenhum irá lhe derrotar. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. E domingo foi a decisão. Aí no sábado ele disse, pastor Jessé, manda aí um pastor. Eu peguei aqui um pastor daqueles bem alvoroçado. Digo, vai lá, toca fogo. Aí mandaram as imagens ao vivo. Eles todos chorando, com a Bíblia na mão. E o nosso obreiro lá tocando fogo. Eu disse, rapaz, vão ser campeão mesmo. Ora, não deu outra, irmão. Olha aí. Está aí. Como é que Deus faz as coisas? Representantes da luz, certo? Embotando a visão do inimigo. É a luz de Cristo. Então aqui está o princípio norteador dessa cosmovisão. Interessante é que este princípio me torna participante da espiritualidade na terra. É isso que Cristo veio dizer em Mateus 6:10. Olha o que está escrito em Mateus 6:10. Veja o que diz, para a gente entender a cosmovisão. Venha o teu, e seja feito o que, gente? Como explicar isso? Como é que desce este reino, uma nova cultura, uma nova cosmovisão, para a vontade dele ser feita? Qual é a vontade dele? A adoração, a santidade, a obediência, nada mais. A unidade, o respeito, nada mais. O afastar-se das trevas, nada mais. Venha o teu reino. Em outras palavras, moldar-se com atitudes que reflitam a presença dele em nós. Venha o teu reino, é eu me permitir, me abro e me permito ser inserido em mim, introjetado em mim, a vontade dele, com a atitude dele, e eu reflito para as trevas. Compreende isso? Ao abrir-se para a cosmovisão espiritual, introjetada no homem pelo Evangelho, o homem passa a entender que se faz necessário se libertar da influência negativa do império da morte. Qual é a base do império da morte? Romanos 6:23, o salário do pecado é a base do império das trevas é a morte. Quando eu me abro para receber a influência do Espírito de Deus na minha vida, eu me afasto também da dimensão das trevas. Trevas estas que têm as atribuições a partir de um sistema maligno. Que vem, põe aí 2 Coríntios 4:4. Há um sistema maligno brigando contra o sistema divino. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, e que se torna a imagem de Deus.
Quando eu não estou debaixo do guarda-chuva da graça, quando eu não estou iluminado pelo Espírito de Deus, eu estou exposto à chuva da malignidade, influenciada por este demônio. Paulo repete isso em Efésios 2:2. Olha lá, em Efésios 2:2. Veja o que diz: nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Quando eu desvirtuo a minha vida íntima, sexual, eu estou debaixo desta atuação do inimigo. Quando eu mato o meu próximo, quando eu firo o meu próximo, ou com a arma de fogo, ou com a arma branca, ou com a língua, porque a língua é uma espada, eu estou debaixo da atuação desse espírito. Quando eu não estou debaixo da atuação desse espírito, eu me afasto, eu me calo, eu suporto. Deixo Deus agir. Esse momento cultural, ideológico que a nossa nação está passando, esse momento em que na próxima semana provavelmente teremos o aborto confirmado nessa nação, é a atuação deste espírito. O inimigo veio matar, roubar. Aqui não está só o óbito do ser humano, está a morte de valores, a morte de sentimento. A igreja está de pé assistindo isto. Veja o que diz 1 João 5,19. 1 João 5,19. Veja o que diz. Olha lá. Estamos cientes de que tem um povo que é de Deus, mas também estamos cientes que o mundo jaz no... Que mundo? O cosmo. Que cosmo? A administração dos homens fora da cosmovisão de Deus. Nós estamos assistindo isso às claras. Eu sou de um tempo, estou com 64 anos, mas eu sou de um tempo que as pessoas tinham vergonha de mentir, tinham vergonha de roubar, tinham vergonha de andar despido. Hoje em dia, nós temos vergonha de ser correto. Nós temos vergonha de ser verdadeiro. Porque há diplomas para quem mentem, há pódio para quem roubam. Há favorecimento para quem mata. A sua luz ante um mundo totalmente contrário às verdades divinas. E isso que nós estamos vivendo é fichinha diante do que Paulo viveu, irmão. Paulo está em uma Roma frouxa, de leis e normas e comportamentos frouxos, de imoralidade, de perversão, de todo tipo de pecado. Paulo estava lá dentro quando Deus tira ele de lá. Paulo conhecia o descrédito a respeito da espiritualidade. Paulo conhecia a vingança dos homens iníquos e ímpios para com a espiritualidade. Agora ele sai desta bolha, vem para a cosmovisão espiritual e diz: vocês estão errados. O que é que vocês acham que iam fazer com ele? Matá-lo. Mas o que é que ele diz? Não me envergonho. Acabo a carreira, mas guardo a fé. Vocês estão errados. Hoje nós estamos com a mesma cosmovisão maligna que agiu no tempo de Cristo e pós-Cristo, e nós estamos assustados, com medo. Chegamos na universidade, a primeira coisa que a gente faz é se desviar. Porque um professor de qualquer matéria, de qualquer disciplina, começa a escrever no quadro e falar um bocado de heresia e abala a tua fé. Que fé justa é essa que você tem? Pastor, não posso me levantar em sala de aula. Fica calado, mas não engravida pelos ouvidos. Fica dizendo: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda.
O Cristo que nós abraçamos, o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós adoramos, Ele está onde está o fiel, Ele está onde está a obediência, Ele está onde está o coração contrito, lá no campo de futebol, lá no trabalho, debaixo do solo, no espaço, onde quer que esteja. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Bendito seja o Senhor. Não temais, não temais, não negais o nome do Senhor. Aquelas pessoas às quais você se furta de dizer que é cristão, é aquele mesmo que Deus vai colocar amanhã na sua vida para você orar por ele. Eu vou repetir essa profecia. Aquela pessoa que você se furtou, com vergonha de dizer que é cristão, é exatamente ela que vai passar por uma situação de revés terrível e vai chamar você para socorrê-la. O que é que você tem para socorrê-la? Deixa zombar de você, deixa escarnecer de você. Por último, o Senhor irá se levantar. Então Paulo está dizendo: não me envergonho. Sabe para quem? Para essa Roma, uma cidade cosmopolita, imperial, perversa, prostituída. Na época tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era conhecida principalmente pela frouxidão moral e a relativização dos costumes. O Império Romano, entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo, dominou praticamente o mundo. Era poderoso. E Paulo sozinho dizendo: eu vou pregar o Evangelho. Eu fui convidado para sábado que vem de manhã, sair feito Jonas, gritando nas ruas do bairro Ayrton Senna. Alguém tem coragem de ir comigo? Vocês sabem muito bem que bairro é aquele. E agora de tardezinha eu dei o sim. Eu vou. Às 9 horas da manhã vou estar naquele bairro, rua acima, rua abaixo, feito Jonas, dizendo: falta pouco tempo para a justiça chegar. Falta pouco tempo para o juiz verdadeiro chegar, se aproximar. E vou gritar: vamos? Ter medo de quê, irmãos? Ter medo de quê se nós somos a luz? Bendito seja o Senhor. Já comece a orar por mim, que a coisa vai ser séria sábado ali, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo está fazendo uma defesa do Evangelho, como uma nova cultura, uma nova fé, uma nova ética, uma nova espiritualidade para o mundo todo, dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar o homem. Em síntese, ele está dizendo: por que vou me envergonhar de algo tão real? Em suma, ele está dizendo: por que eu vou me envergonhar de algo tão poderoso? Por que eu vou me envergonhar de algo não natural, não humano, mas sobrenatural e divino? Como vou me envergonhar de algo que é superior a todas as filosofias, teorias, conceitos, ciências, culturas que eu conheço e as defendi? Como eu vou me envergonhar? Nada disso. Paulo está dizendo: tudo aquilo que estudei, olha o que ele diz: tudo aquilo que estudei, tudo aquilo que defendi, não me libertou, não me curou. E há um momento em que ele diz: para mim é esterco. Tudo aquilo que eu defendi, que aprendi, que estudei, é esterco. Aí ele diz: mas o Evangelho que eu descobri, duas coisas fizeram eu nortear a minha vida. Primeiro, a ter fé. Quando a gente lê Romanos capítulo 7, versículo 24, a gente descobre que a fé de Paulo era espetacular. Porque ele está doente. Lembra que ele está doente? Romanos 7, 24, ele diz: eu sou um miserável. Domina o meu interior toda porcaria, toda imundície. Ali é a essência do homem no pecado. E ele faz um clamor, dizendo: quem vai me livrar? Quem vai me curar? Quem vai me libertar? Vocês sabem o que é que o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 11:1? Põe aí Hebreus 11:1. Veja o que está escrito. Há uma discussão se foi Paulo ou não que escreveu os Hebreus. Mas ele diz: a fé é a certeza. Diga comigo: a fé é a certeza. Paulo está doente, mas ele diz: eu abracei esta fé. E o que é a fé? A certeza que eu vou receber o que eu espero.
A fé é a prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo, vai chegar. Eu estou escutando o sussurro da fé chegando. É isso que Paulo está dizendo. Viver por fé, irmãos, não é estar atrás de alguém para sustentar você. Viver por fé é ter a capacidade de acreditar no impossível. Reivindico novamente aí o Ciel. Onde é que o time do Ferroviário na Barra do Ceará, uns pobres coitados, tinham dinheiro para pagar salário, para arranjar jogador caro, para disputar com o time do Sul? Ele conseguiu um grupo de jogador crente. E todo crente é doido, irmão. Crente que é crente não tem medo de nada. Crente que é crente é corajoso. Se não tem dinheiro, eu tenho fé. Se tem juiz que rouba, eu tenho um justo juiz que vai fazer a bola entrar. Está aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não tema diante das guerras que descerão sobre a sua vida. Se você tem fé, tudo vai passar. Deus vai agir. O demônio perderá e as portas se abrirão. Bendito seja o Senhor. Glorifica o Senhor. Nós precisamos descobrir o Evangelho. Segunda coisa que Paulo fala, depois de eu ter conseguido a fé, eu consegui a justiça. No versículo 17 de Romanos 1, ele diz: no Evangelho está a fé e a justiça. O que é que ele diz sobre a justiça? É eu afastar de mim a minha própria justiça, minha própria razão, que este é um problema grave entre nós. Mesmo errado, a gente fala para o outro que estamos certos. Já observou isso? Irmãos, deixa que quem impõe a justiça sobre você é o Senhor. Ele diz em Romanos o seguinte, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Nós precisamos aprender o que é essa cosmovisão espiritual. Então, afastar-se de sua própria justiça, ou autojustiça. Não busque razão, não busque estar certo, deixa com Deus. Esse é um problema sério, que tem muito a ver com imaturidade. Quando a gente conhece o Senhor, conhece o Evangelho, conhece a fé, a gente nem entra na questão, a gente nem comunga com as questões, a gente fica calado, porque essa vida é assim, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não esqueça, hoje você está poderoso, amanhã quem você humilhou é que pode estar no seu lugar. Vigia, isso é justiça divina. Lá fora o cara resolve, na bala, na faca, paga, compra um pistoleiro, resolve lá para mim. Aí complica-se ainda mais, não é? A gente não vê isso na TV, sim ou não? Na cosmovisão espiritual, deixa Deus fazer. Nesta minha vida de 44 anos de pastorado, de trabalhar em igreja, eu vejo muito isso. Aquele escritório aqui onde eu trabalho, aquelas paredes escutam muito isto, né? Eu tive um caso mês passado, de uma pessoa que aceitou a Cristo, e quando ela não era evangélica, ela era de uma família não muito recomendável aqui em nossa cidade. E houve um problema muito grave de um crime, e obrigaram aquela pessoa a ser corresponsável pelo crime. Ela não cometeu o crime. Passado-se o tempo, eu tive o privilégio de atender aquela pessoa há 22 anos atrás, lá na José Bastos. Aquela pessoa chegou chorando, em pranto, dizia assim: será que Deus vai me maltratar, me julgar? Eu não tive culpa, eu fui forçado a estar no momento da ocorrência. Ou eu estaria ali, ou eu seria punido pelos algozes. Mas Deus sabe que eu não fiz, pastor Jessé. Eu não manchei minhas mãos. Deus é testemunha. Mas meu nome está lá. O que é que eu faço? Eu disse para ela para aquela pessoa que se ela não fez, ela tinha consciência, não era um papel da justiça que ia impedi-la ser salva. Ela aceitou a Cristo. Hoje é uma pessoa madura aqui da nossa igreja.
Deus abençoou-a, prosperou-a, tornou uma pessoa bem financeiramente. É uma pessoa casada, tem a sua casa, tem a sua família, né? Se muda de cidade até. Sai de lá, tira o teu coração de lá. Daqui a pouco tu vai escutar o que Deus vai fazer. Não é que Deus é tirano, é que as consequências do mal caem sempre sobre o produtor. Quem pratica o mal só cai sobre si. Observe. Estava me lembrando esses dias, ontem ali naquela congregação, lotada, coisa mais linda, fecharam a rua para me receber. Poxa, como eu fiquei tão orgulhoso ontem. Meu Deus, diante de tantas traições, diante de tanto apedrejamento, de tantas, né, facadas, apunhaladas, fui recebido ontem como um príncipe. Eu digo, meu Deus, eu nem acredito que existia isso, né? Cheguei em Teresina sábado passado, atrasado. Meu Deus do céu, que festa, que coisa linda. E o Senhor dizendo, está vendo? Aqueles que querem destruir você, já passaram. Deixa para lá. Eu tenho coisas novas. Engraçado é que a gente canta com muita euforia, né? Uma coisa nova Deus vai fazer, a roda grande vai passar dentro da pequena. A gente canta e se atribula quando o problema chega. Continua cantando. Vai adorar. Fecha os olhos para não ver. Quem não tem o temor de Deus na vida, esquece. Deus não muda cenário para quem Ele resolveu escolher para abençoar. Deus não muda. Se Deus te escolheu para salvar, Ele não escolheu para te matar. Se Deus te escolheu para vencer, quem vai ser derrotado é quem está querendo puxar o teu tapete. Para com isso, deixa de besteira. Lembra de José do Egito. Então recebe hoje a palavra de Deus profética sobre a tua vida. Libera o perdão. Entenda que há um Deus que está sobre todas as coisas. Põe aí Romanos 3:21. Romanos 3:21 para a gente concluir o culto. Romanos 3:21. Olha o que diz. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Esta justiça de Deus está acima da legislatura judaica, está acima dos conceitos, das filosofias. Todas as leis não são páreos para a justiça divina. Fica calado, não revida. Eu tenho um caso da minha vida que, se eu fosse para a justiça, eu receberia danos morais, né? Danos morais. Também não adianta, irmão. Os antigos aqui não sabem, não lembram do que aconteceu na José Bastos, que levantou-se um homem para fechar a igreja. Os mais antigos aqui sabem disto. Foi uma guerra. Tudo bem que nós erramos. Eu chamei um pastor de nome naquela época, no Brasil, e ele começou a pregar, e o cidadão de frente ligou um som, e ele mandou aumentar o som, e chamou o cara de picareta, pilantra, safado, vagabundo. Aí eu baixei a cabeça, eu disse, ele vai embora amanhã, e o pau vai quebrar em cima de mim. E não deu outra, ele foi embora, e o pau quebrou em cima da gente. Fomos levados à justiça, perdi na primeira instância, perdi na segunda, apelei. Aí 2003, julho de 2003, era a decisão final, eu não sabia o que fazer, eu estava triste, abatido, não queria comer, magro, feio, acabado, só a graça, aquilo me consumia. Aí eu chego aí no fórum e me sento com o advogado na sala de espera, e de repente chega aquele homem, entubado, com um balão de oxigênio, com a família. Aí começaram a me destratar, filho dessa, filho daquela. E eu baixei a cabeça. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ganhar essa questão? Na hora em que a excelência, o juiz olhar para esse caso, olhar para mim, olhar para ele, é claro que vai dar um ganho de causa a ele, a igreja vai fechar. E os meus inimigos? Naquela época eu chamava a igreja de casa de pombo, poleiro de galinha. Meu Deus do céu, era uma guerra. Ele vai se acabar, ele vai ter câncer, vai passar carro por cima dele. Irmãos, era uma guerra. Eu sozinho, calado, não tinha com quem confiar, né? Aí, de repente, a porta se abre. Eu digo, eita, Jesus. Aí o oficial sai com o papel na mão. Ministério Canaã da Assembleia de Deus no Brasil, representante. Estou aqui. Doutor fulano de tal dos Anzóis Pereira, a família, olha aqui a situação. Esse imbecil matou. E eu calado, meu Deus.
Aí o oficial: calma, gente, calma, calma. Quem vai resolver isso é a justiça. E eu calado. Mas eu tenho uma notícia para dar. Aí todo mundo silenciou. Aí ele disse: olha, o juiz que vai julgar a causa agora às 14 horas não consegue se levantar do banheiro. Acabou de almoçar, teve uma infecção intestinal imediata, está no aparelho, não consegue nem se levantar, não vai poder vir, e a audiência vai ser, era julho, a audiência vai ser levada para novembro. E agora? O Senhor deu um fôlegozinho, não foi? Eu estava tão abatido que meu glória a Deus foi: glória a Deus. Morto. Quando chega novembro, lá e vai a guerra de novo. Aí a gente não é chamado. Meu Deus, não foi chamado. Não era no dia tal, passou o dia tal. Advogado, vai lá. Chegou lá, não, foi arquivado o processo porque o cidadão veio a óbito. Eu conto com medo isso porque ainda tem famílias, né? Mas eu não conto com isso para me exaltar. Como é que eu venho me lembrar disso hoje, depois de mais de 20 anos? Eu conto isso para dizer para você: olha o que diz o Salmo 23, olha o que diz o Salmo 23, olha o que diz o Salmo 23, olha o que diz o Salmo 23. Tu és o meu pastor, nada me falta. Oh! Tu vai me conduzir nas regiões de alimento, em paz. Versículo 3, olha isso. Vai restaurar o meu vigor e vai me conduzir por caminhos da, fala, caminhos da, fica tranquilo, está protegido. Se você está com a razão, não tem advogado, não tem desembargador, não tem juiz, não tem presidente, não tem ninguém que consiga pôr a mão sobre você. A justiça de Deus está sobre a tua vida, te protegendo. Bendito seja o Senhor. Entenda isto. Olha aí o que está escrito em Daniel 9,14. Daniel 9,14. Olha o que está escrito para a gente terminar. Daniel 9,14. Por isso Jeová preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós. Pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo que pensa e realiza. E nós, de fato, não temos obedecido à sua voz. É Daniel falando para Israel: convertei-vos, aquietai-vos. A justiça de Deus funciona. Para encerrar esta reflexão, o apóstolo São Pedro entende isto, e após seu negacionismo, ele afirma em João 6,68: para quem iremos nós? Só tu, ó Cristo, tem palavras de vida eterna. Entenda uma coisa para encerrar: a cosmovisão do reino de Deus e do mundo espiritual apresenta ao homem carente de restauração que somente em Cristo você tem o caminho e a verdade e a vida, de João 14,6. Que somente em Cristo você tem a verdadeira terapia para a alma descrente. Sua alma está derretendo. Sua alma não consegue dizer não àquilo que está te destruindo. Tenha coragem de colocar o Senhor na tua alma. Ele diz em Mateus 11,28: vinde a mim você que está cansado, que está oprimido, e eu vou te aliviar. A cosmovisão espiritual diz que Cristo é a verdadeira segurança para o homem. Mateus 28:20, parte B: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A cosmovisão espiritual nos diz que Cristo é o verdadeiro tratamento para nossos traumas, para as nossas dores, para as nossas sem-vergonhezas. É Cristo. Lá em João 7, 37, 38, ele diz o seguinte: que quem crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É todo o tempo a palavra como água lavando, tirando as impurezas, as porcarias da mente, do homem interior.
Em João capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana o quê? O que é que ela diz? Se tu beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sede de sexo indevido, sede de vida ilícita, sede de bebida, sede de tudo aquilo que destrói tuas finanças, teu patrimônio, tuas relações. Se você se encher de mim, você não sentirá falta disto. Nós precisamos ter coragem de assumir a nossa cosmovisão espiritual. Mas nós precisamos sair da bolha do pecado. Se eu quero ser abençoado, eu não posso estar próximo de gente amaldiçoada. Se eu quero me livrar da bebida, eu não posso estar na mesa de bar. Se eu quero me livrar da jogatina, eu não posso estar no cassino. Se eu quero me livrar das mulheres imorais, eu não posso estar onde elas habitam. Se eu quero prosperar, porque irmãos, o pecado, o pecado é enganoso. Vocês sabiam que o pecado é mantido pelo patrimônio, do suor das pessoas? O pecado precisa do nosso dinheiro para se manter. Por que é que as pessoas têm raiva do evangelho? Com muito respeito, vocês já observaram que quando o evangelho cresce, isso não é prejuízo? Sim ou não? Quantos fumavam? Levante a mão, quantos fumavam? Não é prejuízo? Compreende isso? E tem uma notícia espetacular: a América Central está se tornando toda evangélica. Vocês sabem por que essa guerra contra nós no evangelho aqui? É porque a bolha da cosmovisão espiritual de Deus está descendo no Brasil. Ninguém vai segurar o avanço da igreja nesta nação, bendito seja o Senhor. Ninguém vai segurar. Eu sou de um tempo em que os jogadores, quando faziam o gol, faziam o sinal da cruz. Observe o que está acontecendo nos campos de futebol. Se faz um gol é apontando. Aí o locutor tem medo de dizer que é para Deus. Ele está apontando para os céus. É muita hipocrisia. Observe. Eu sou de um tempo que jogar bola era pecado. Apanhei feito um condenado por causa de bola. Hoje o jogador faz voto com Deus: Senhor, eu quero ser campeão. Compreende isso? Hein? Não posso falar. Estou transmitido para o mundo. Não posso falar. Mas Deus está colocando, olha para mim, Deus está colocando a pitada de sal em todas as repartições deste país. Já colocou no Supremo, já colocou no Senado, já colocou na Câmara, já colocou nas câmaras de vereadores, na prefeitura, já colocou no judiciário. Aguarde. O Senhor não gosta de alarde. Ele trabalha no silêncio. O Senhor, presta atenção para encerrar, o Senhor não é um cavalo manga larga. Não, é no passo do gado, devagarinho. Diz Sócrates que quando a mentira dá a volta no mundo, a verdade ainda está se calçando para começar a andar. Mas quando ela começa a andar, começa a destruir tudo que a mentira fez. Aguarde, Brasil, a verdade do evangelho vai demolir as fortalezas da mentira nesta nação. Glorifica, dá um brado de glória ao Senhor. O Senhor reina. Ninguém ficará sem ouvir o evangelho desse país. Aguarde o que Deus vai fazer. Aguarde, né? Fiquei tão feliz, um empresário de Fortaleza ligou para mim esta semana dizendo assim: eu fui agraciado com a medalha que vai ser doada pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza, e me deram a relação de convidados, tipo assim, convide tantas pessoas. Aí a primeira pessoa que veio a mim foi o pastor daquela igreja grande. Eu disse: o que é que tem a ver comigo isso aí? Não, eu vou me sentir bem se o senhor vier. Eu vou colocar o senhor assim na mesa, na cadeira principal, na mesa principal assim. Eu quero que na hora que estiver recebendo, o senhor fique olhando para mim. Não é legal? E quando é, meu filho? Dia 2. O senhor vem, diga que vem. Eu vou. Eu vou falar? Não, é só para o senhor ficar sentado, olhando. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, que maluquice negócio desse, né? Aí eu pensei: será que eu vou ou não vou? Eu digo: eu vou.
Eu vou, meu. Eu vou, rapaz. Tu imagina eu no dia 2 entrando ali, naquela casa onde... Tu imagina, sentado junto deles, eu só olhando. O rapaz quer que eu fique só olhando, eu vou só olhar, irmão. Aí depois eu falei para ele: rapaz, você não vai me colocar em boca quente não? Eu disse: não, pastor, porque eu quero que eles saibam que o senhor é um homem diferente. Ai, então aí é que eu vou diferente mesmo. Eu vou olhar olho no olho, lentamente, para cada um. Ali onde tem aquele microfone que só fala verdade. Agora seria bom demais se ele dissesse assim: vamos aproveitar que o pastor está aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, abra a porta, pelo menos para fazer uma oração, para repreender os demônios, porque Deus é Deus. Glorifica o Senhor. A justiça divina tarda, mas não falha. Fica tranquilo que Deus vai agir em teu favor. Fica em silêncio, não fala nada, não fala nada. O teu Deus te ama. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Não acredite que Deus te chamou para te salvar, para te escrachar. Fica aí, fica aí. Você pode ser fraco como caldo de bila, tá? Mas só que tu está aí, fechar os olhos e dizer assim: lembra daquele pecador que chegou em frente ao templo em Jerusalém e ficou lá fora, olhando: oh meu Deus, eu não posso entrar aí. Aí entrou o fariseu: eita Deus, está aqui minha oferta, porque tu sabe que eu sou santo. Aí Jesus olhou e disse: eu quero aquele que está lá fora. Aquele é sincero, é aquele que eu vou salvar. Então não importa alguém que te ataque, te acuse, fica calado, fica calado. Não é a justiça do outro que prevalece sobre você, é aquele que te escolheu. Se você está vivo, se você está aqui, se você está me ouvindo pelos canais, gente, em pleno domingo, o homem sem Deus quer ter chegado da praia 5 da tarde, embriagado, vomitado, sujo. E se depender uma hora dessa, os bares estão todos repletos de gente, tudo fedorento, cada cara bonito, cada mulherona bonita. E agora as mulheres estão bebendo mais do que os homens. As mulheres estão mais póricas do que os homens. As bichas estão nojentas demais. Estão matando, não é? Estão dirigindo o tráfego, as bichas estão nojentas demais, né? Aí você olha para cá: o que é que faz você estar aqui, hein? Que beleza eu tenho, 1,61 m de altura, hein? O que é que faz você estar aqui, chorando, se alimentando? Tudo que vocês hoje passaram, ou que estão passando, deixaram lá fora na Dedé Brasil. Aqui você está sentindo alegria, paz. Bendito seja o Senhor para sempre. Deus eterno, Deus santo, é esta palavra que tu tens para o teu povo. Ai, Senhor, obrigado, porque somos uma família linda e abençoada. 81 vidas receberam a ti como Senhor e Salvador nesta noite. Tu és lindo e maravilhoso. Agora nos levem para casa, para os nossos lares, livrando de todo o mal. Eu profetizo que vai ser uma semana de prosperidade, a última semana do mês, portas abertas, os exames não vai dar nada de enfermidade. O Senhor está sobre nós, a sua mão está estendida sobre nós. Em nome de Jesus, com as mãos abertas aos céus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam um beijo no coração, Deus abençoe, vão em paz, uma noite feliz.